Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar, gente, de um assunto bem sério e muito pessoal. Eu vou estar abrindo uma parte da minha vida pra vocês e eu acho, de certa forma, importante, porque o meu canal é como que essas experiências tiveram de consequência na minha vida. Outras pessoas podem ter passado pelo que eu passei ou estar passando pelo que eu passei e estarem perdidas como eu fiquei. Em nenhum momento eu tô querendo me fazer de coitadinho ou que vocês tenham pena de mim. Bom, é provável que esse vídeo seja um pouco longo, porque eu vou ter que explicar uma história que não é pequena. É uma história que durou um ano, então eu vou ter que explicar e dar detalhes sobre algumas situações para vocês entenderem. Mas eu acho que é um assunto que deva ter cautela e que eu devo tentar falar e demonstrar para vocês o máximo possível a forma que eu me sinto, a forma que eu trato esse assunto. Foi no ano de 2015, eu conheci um garoto através de um aplicativo de relacionamento. A gente marcou de sair, de se encontrar, começamos a conversar e não demorou muito, começamos a namorar. Sabe aquela ideia de mágica do primeiro beijo? Foi isso que aconteceu com ele. Foi com ele que eu dei meu primeiro beijo e foi aquela coisa de paixão à primeira vista. E de certa forma, apesar do que eu vou contar, da história que eu vou dizer, não foi só coisa ruim que esse relacionamento me trouxe, porque foi por conta desse relacionamento que eu me assumi, que eu tentava o máximo ser um ombro amigo pra ele, porque a família dele não apoiava ele em nenhum momento, era totalmente homofóbica. Várias e várias vezes ele foi expulso de casa somente com a roupa do corpo. Mas é aquela coisa, né? É aquela frase dita sempre. Tudo que a gente gosta, tudo que a gente ama, a gente luta por aquilo. E se for pra dar certo, vai dar certo. Se não for, não vai rolar e ponto final. Até o momento eu achava que tava dando certo, porque depois de muito lutar, depois de muito brigar, tanto com os pais dele, tanto com os meus familiares preconceituosos, a gente enfim conseguiu um espaço. A gente conseguiu um espaço para respirar, para termos o nosso relacionamento, para vivermos como namorados, sem se preocupar com o de fora, o externo. Quando a gente completou 5 meses de namoro, começamos a ter problemas no relacionamento. Mas eram problemas comuns a relacionamento, questões de briga de namoro, enfim, coisas simples. E eram sempre relevadas, indo e tal, até que chegou uma hora que ele queria abrir o relacionamento. E na minha cabeça, talvez por ser imaturo, talvez por ser o primeiro relacionamento, abrir o relacionamento era uma coisa que pra mim não tinha sucesso, não era algo que ajudaria a gente, só pioraria a situação. Depois que eu não concordei com a abertura do relacionamento, ele começou a ficar frio comigo. Além disso, dele começar a me tratar com frieza, eu comecei a ver um lado dele que eu não havia conhecido, que ele começou a me tratar de forma verbalmente agressiva, gritando, xingando. Por conta dessas brigas, a gente acabou conversando e ele começou a estipular regras para o relacionamento. Regras que deveríamos seguir para que, teoricamente, tudo fosse resolvido. Só que essas regras, elas iam desde quem eu poderia ou não adicionar no Facebook até o horário de dormir. Eu tinha um horário estipulado para dormir, ele também. Nós combinávamos uma regra mútua. Por exemplo, se eu vou dormir meia-noite, ele dorme meia-noite também. Isso era uma regra que criávamos e achávamos que aquilo ali ia, de certa forma, ajudar o relacionamento. Nesse momento que eu aceitei essa questão de ter regras para tudo, eu acredito que nesse momento eu perdi o controle total do que era o relacionamento, da minha liberdade. Na minha cabeça, perder ele era uma coisa muito pior do que eu perder minha liberdade. E eu também achava que isso era uma fase, nunca passou. E só foi piorando a cada mês. Ele começou a se tornar muito mais agressivo e ele começou a descontar a raiva deles em objetos ou até mesmo em qualquer coisa que estivesse na frente dele. Por exemplo, se tem a parede e ele estivesse com raiva, ele ia socar a parede.
na maioria das vezes, essa raiva ela era dirigida por ciúmes. Mas esses ciúmes eram ciúmes que hoje eu vejo que eram infundáveis, porque eram ciúmes de pessoas que me adicionavam no Facebook, eram ciúmes de amigos, eram ciúmes de familiares, por motivos banais, por coisas idiotas. Alguns meses se passaram, descobri que ele me traía. E ele me traía virtualmente, mas eu considerava traição. E era através de fotos, enfim, com conhecidos nossos. Eu acabei aceitando as desculpas, perdoando ele e continuando. Mas a partir dali eu tinha certeza de uma coisa: a confiança do nosso relacionamento ela havia sido quebrada. Eu acabei repetindo o ciúme dele, porque tudo eu desconfiava. Essa insegurança de que ele não iria ficar comigo, de que ele poderia me trocar a qualquer momento, começou a me acompanhar em todos os momentos. Talvez nesse momento eu tenha sido bem imaturo, porque eu acabei deixando o ciúme me levar. E por conta disso nós começávamos a discutir muito. A única diferença é que agora que a gente brigava, eu não abaixava a cabeça. Ainda imaginava, eu vou lutar por esse amor. Eu vou conseguir mudar ele. Eu vou conseguir fazer com que nós tenhamos o futuro feliz que nós pensamos desde o início. Então eu continuei no namoro, continuei no relacionamento, mesmo tendo essas brigas, mesmo tendo essas discussões, mesmo essa personalidade fortíssima dele. Quando ele percebeu que ele não teria mais controle sobre mim de forma verbal, foi aí que ele começou com as agressões. E as agressões começaram desde um tapa no rosto, um puxão de cabelo, a um soco ou pontapé. Eu comecei a seguir a vida em automático, a colocar na minha cabeça que aquilo ali era normal, e que era normal passar por aquilo ali, e que não fazia diferença nenhuma. Eu já tinha me acostumado. Eu acabei perdendo a noção do que era realmente perigoso pra mim. Ele me queimou no braço com uma panela quente. Quando eu não queria alguma coisa, quando eu não queria fazer algo que ele quisesse que ele quisesse, ele me enforcava, ele me forçava. E aí vocês perguntam: poxa, mas ele tinha 15 anos, mais novo que você. Tá, ele era mais novo do que eu, ele é mais novo do que eu, mas ele é mais forte do que eu. Eu era magro e fraco. E ele conseguia, numa boa, me nocautear, ele conseguia, numa boa, me prender. O fato dele me culpar e de eu estar acreditando naquilo e me conformando com a situação, isso fez com que problemas do meu passado voltassem, que eu voltasse a entrar em depressão. É muito complicado dizer, porque ao mesmo tempo que eu não queria estar passando por aquela situação ali, eu não queria perder ele. Eu não queria perder o grande amor da minha vida, que eu acreditava que era na época. Mas uma hora, eu acho que todos, né? Todo mundo tem um limite. Foi quando a gente estava completando um dos aniversários de namoro e ele preparou todo o quarto, botou cartãozinhos, fotos, a música que tocou no nosso primeiro encontro. Estava tudo perfeito, sabe? Não tinha um errinho. Nesse momento brotou uma esperança em mim, porque eu pensei: caraca, ele realmente mudou. Só que já havia uma discussão há bastante tempo no nosso relacionamento sobre a posição, entre aspas, de cada um. Entre eu ser ativo e ele passivo, e eu não me sentir à vontade em ser passivo e ele querer ser ativo. Várias vezes a gente tentou, mas eu acabava que não conseguia porque eu não estava à vontade. Ele pediu que eu fosse passivo pra ele. Pensei: poxa, ele fez tudo isso por mim. Ele tentou mudar, aparentemente mudou. Ele é um outro cara. Vale a pena tentar, vale a pena dar uma chance. Então eu resolvi, falei com ele: tá bom, vamos. E enfim, começamos. Eu percebi que não ia dar.
eu ainda não estava pronto, não estava à vontade. E aí eu lembro que ele tava falando comigo, né, que era pra gente tentar e tal, e eu falando, não vai dar. Mas dessa vez, ele não parou. Mas eu lembro que ele olhou nos meus olhos e disse que não poderia deixar essa chance passar. E que era pra eu aguentar, ele iria continuar. E ele continuou. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa de errado, mas o meu amor cego não me mostrava o que realmente tinha acontecido naquele momento, naquele instante. E mais uma vez eu relevei e continuei. Até a gente chegar a completar 1 ano de namoro. E eu decidi que eu ia acabar com aquele relacionamento. A maior questão do que aconteceu no passado comigo foi porque eu realmente não tinha amor próprio. Eu não me importava comigo, eu sempre me importava com as outras pessoas antes de mim. E eu achava que eu merecia aquilo. E que aquilo ali era o certo, era o normal, e que eu não ia conseguir coisa melhor. E é isso que eu quero, é esse ponto que eu queria chegar nesse vídeo. É falar que você, que possa estar passando por isso, ou que já passou por alguma coisa parecida, desde um relacionamento abusivo, de ciúme possessivo e um relacionamento abusivo de agressão, você nunca é o errado da situação. E entenda, ame você mesmo. Não entre num relacionamento imaginando que você vai encontrar a outra metade da laranja, que você vai encontrar a metade que vai te suprir. Não entre no relacionamento pensando nisso. Entre no relacionamento sabendo que você se basta. Você tem que se respeitar, você tem que respeitar o seu corpo, você tem que respeitar o seu psicológico. Não adianta você pensar na outra pessoa antes de você. Se você tá num relacionamento desse nível, se você tá nessa situação, eu entendo perfeitamente por que você não consegue... Como que você não consegue perceber o tão ruim e o tão mal que isso possa te fazer, eu posso estar te fazendo. Mas esse é o meu papel que eu tô querendo colocar aqui. Olhe pra dentro de você. Pergunte a si mesmo se você tá feliz com essa situação. Se você se sente bem. Se essa pessoa te faz bem. E se ela não te fizer, mesmo que você ache que o mundo vai acabar se você terminar com ela, não vai. Você, no futuro, você vai entender que isso foi uma coisa boa e que você deveria ter acabado com aquilo. Todas as pessoas, vocês, são maravilhosas demais para se aceitar numa situação dessa. Sempre pense que vocês merecem o melhor. Porque você merece o melhor. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham curtido, que vocês gostem, que vocês tenham se sentido, de certa forma, quem tenha passado por isso, ou quem conhece alguém que passou por isso, representado. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês toda a ideia. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro, que é assim, é a base do vídeo, é se ame antes de amar outra pessoa, qualquer outra pessoa, sabe? Entenda que você tem que se merecer, para depois outra pessoa te merecer, para depois você merecer outra pessoa. Eu espero que eu possa ajudar algumas pessoas, que eu possa ajudar quem está passando por isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar nas suas redes sociais. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso, se vocês já passaram por uma situação parecida. É isso, eu fico por aqui. Um beijo do Nerd.